Uma grande alegria estar com vocês aqui nesse Consagra-te, para nós meditarmos a respeito de nossa devoção à Virgem Maria, a Nossa Senhora. Por que é que nós não somente podemos, mas devemos amar Nossa Senhora? E devemos amar a Virgem Maria com o nosso coração, entregues mesmo, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma suspeita. Eu gostaria de iniciar essa nossa reflexão falando do maior devoto da Virgem Maria que já existiu em toda a história da Igreja, em todos os tempos. O maior devoto da Virgem Maria, o nome dele é São José. Por que é que São José é, sem dúvida nenhuma, o maior devoto da Virgem Maria? Primeiro, por causa do próprio São José, aquilo que é o chamado de Deus, o destino, a vocação que Deus deu a ele. Vejam, quando Deus decidiu que iria salvar a humanidade, Ele decidiu a forma como Ele iria salvar. Como é que nós somos salvos? Nós fomos salvos com a encarnação, ou seja, o Filho de Deus eterno, que existe desde toda a eternidade, se encarnou. Mas quando Deus planeja as coisas, Ele não planeja assim, num rascunho. Ele planeja nos mínimos detalhes. Então Deus, que decidiu que nós seríamos salvos pela encarnação do seu Filho, decidiu a forma como Ele seria encarnado. Jesus poderia vir a esse mundo de muitas formas diferentes. Jesus podia aparecer de repente aqui, pronto, num passe de mágicas, é ou não é? Deus é poderoso, Deus é onipotente, Ele criou o mundo inteiro do nada. Jesus podia vir aqui, mas Ele não quis isso. Deus quis vir ao mundo, e para vir ao mundo, Deus pediu licença. Para pensar no que eu estou dizendo, que é importante isso, não é uma dedução. Eu não estou aqui inventando coisa, está no Evangelho de São Lucas. Deus pediu a permissão da Virgem Maria. Deus podia vir ao mundo sem precisar que ninguém colaborasse, mas Ele quis a colaboração. Você pega toda a Sagrada Escritura, toda a Bíblia, você nunca vai achar um anjo, uma criatura celeste, saudando, elogiando um ser humano. Você não encontra isso. Na Bíblia inteira você não vê isso. Você pode ver de cabo a rabo, na Bíblia inteira não tem um anjo elogiando uma criatura humana. Por quê? Porque os anjos são superiores às criaturas humanas. Quando o arcanjo Gabriel foi enviado a este mundo para anunciar o nascimento de Jesus, ele ficou surpreso de encontrar aqui na terra um pedaço do céu, a Virgem Maria, e diz: salve, ave, em grego, chaire, que charitomene, cheia de graça, cheia da graça de Deus. Gente, o maior elogio que se poderia fazer de um ser humano, o anjo Gabriel fez. Ele, como que se inclinando diante de Maria,
Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. E ele anuncia qual é o desígnio de Deus, qual é o projeto de Deus. E então Maria diz o seu sim: faça-se em mim conforme a tua palavra. Faça-se. Faça-se. Nossa Senhora e o sim dela. Que beleza, que maravilha! Essa grandiosidade. Deus quis vir ao mundo nos salvar, mas Ele quis vir ao mundo nos salvar com a cooperação dos seres humanos, com a cooperação de um ser humano, a Virgem Maria. Agora surge um outro capítulo da história. Se Deus, desde toda a eternidade, havia previsto que o seu Filho iria se encarnar, se Deus, desde toda a eternidade, escolheu Maria para ser aquela através da qual, com a cooperação da qual, o Filho dele iria se encarnar, cooperação não somente física, porque o corpo de Jesus foi gerado pelo corpo de Maria. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. As mães. Muito bem. Os filhos de vocês. O corpo do filho de vocês foi gerado como? Não é? Não estou falando da concepção, porque a concepção em Maria foi milagrosa. Foi milagrosa, não teve relação sexual. Mas eu estou falando da gestação. A gestação, ou seja, aquela célulazinha única que era o embrião, ela, quando na barriga da mãe o bebê é concebido, a criança, o embriãozinho, tem 7 dias para descer da tuba uterina até o útero. O ovo humano, ao contrário do ovo da galinha, o ovo da galinha é um ovo gigante. O ovo humano, ele é microscópico. Então, o ovo da galinha, ele já tem todos os nutrientes necessários para se desenvolver. A galinha põe o ovo, a única coisa que ela vai dar para o ovo é o quê? O calor. Ela tem que ficar lá chocando, é o ambiente do útero. Muito bem. Já o ser humano, não. O ovo humano, quando ele é concebido, ele tem um prazo de 7 dias. 7 dias para se ligar na corrente sanguínea da mãe. Se num prazo de 7 dias ele não grudar na corrente sanguínea da mãe, num processo que a gente chama de nidação, se ele não entra em contato com a corrente sanguínea da mãe, aquela criança morre. E é exatamente isto que é o processo macabro, terrível, criminoso de uma coisa chamada anticoncepcional. Os anticoncepcionais, vocês sabem, tem um plano A e um plano B, são 2 hormônios. Primeiro hormônio, não conceber. Mas se falhar, tem um plano B, tem um segundo hormônio, que na hora que a criança desce para se instalar no útero, o segundo hormônio não permite que ela se instale e acontece um microaborto. Os anticoncepcionais não são só anticoncepcionais, tá? Eles são abortivos também. Nunca, mulher, nunca coloque um veneno desse na sua boca. É veneno contra seu filho. Injeção também, tá? Não é só na boca não, a injeção também. Então vejam só, quando Jesus foi concebido no ventre da Virgem Maria, ele então se uniu à corrente sanguínea de Nossa Senhora, e foi pelo sangue de Maria que ele foi recebendo
todos os nutrientes para formar o seu corpo. Então Jesus foi gerado, o corpo de Cristo, que nós adoramos na Eucaristia, foi gerado no ventre de Maria. Mas aquilo que ela fez de mais importante não foi a geração no ventre, foi a geração na alma, quando ela disse: faça-se. Quando ela se dispôs a dizer o seu sim. Pois bem, assim como Jesus veio a esse mundo pela colaboração da Virgem Maria, e Deus decretou isso desde toda a eternidade, e Maria livremente aceitou, também um homem chamado São José foi escolhido desde toda a eternidade. É importante isso, a gente lembrar da eleição de São José. São José foi escolhido por Deus. Os evangelhos apócrifos falam, não é? Contam a história, que a gente não sabe se é histórica, mas se não é histórica, esses evangelhos apócrifos transmitem uma verdade teológica. A história é a seguinte: que entre todos os homens que pretendiam casar com a Virgem Maria, foram colocados lá os bastões de cada um, e o sumo sacerdote disse: o bastão que florescer vai ser esse que vai casar com a Virgem Maria. E então, claro, foi o bastão de José quem floresceu, e aí ele se casou com Nossa Senhora. Se não é verdade, foi bem inventado, como dizem os italianos. Se non è vero è bene trovato. Se não é verdade, inventaram direitinho, inventaram corretamente. Por quê? Porque Deus de fato escolheu São José. Com bastão ou sem bastão, houve uma escolha divina. Por quê? Porque São José era justo. A Bíblia faz esse elogio, que é o maior elogio que se possa fazer a um ser humano. Ele era justo. Justo. Ele não era um pecador, não era um homem desobediente a Deus, era um justo. Nós não sabemos os detalhes de como foi que José ficou sabendo da gravidez de Nossa Senhora. Existem várias teorias, várias hipóteses. Nós só sabemos de uma coisa: que José era justo. Se ele era justo, nós temos duas alternativas. Ele não sabia que aquela criança tinha sido concebida milagrosamente, ele não sabia de nada e achava que Maria tinha cometido adultério. E porque ele era justo, o caminho da justiça seria o quê? O apedrejamento. Mas não foi esse o caminho que este homem justo escolheu. Na época, a justiça, a lei dizia que uma mulher pega em flagrante adultério, ela precisava ser arrastada até a porta da casa do pai dela e ser apedrejada na porta da casa do pai, como infâmia. A Bíblia diz que José era justo. Se ele era justo, ele não devia ter pensado em deixar Maria em segredo. Ele devia pensar o quê? Em levar Maria até a porta da casa do pai dela e apedrejar, para seguir a lei, não é isso? Mas não. Ele pensou em deixá-la em segredo, secretamente, privadamente. Se ele era justo,
por que é que ele fez isso. Já se colocaram essa pergunta? Né? Porque é uma pergunta que brota automaticamente da leitura da Sagrada Escritura. Se ele era justo, por que esse negócio de escapar em segredo? Alguns santos padres resolvem esse problema dizendo o seguinte: José não entendia direito de onde vinha aquela criança, mas ele sabia da santidade de Maria, sabia que ali devia haver alguma coisa de muito importante. Seja como for, aquele filho não era dele, e por justiça, ele não queria se atribuir a paternidade de um filho que não era dele. Fosse esse filho concebido milagrosamente ou concebido do jeito que for. Mas é interessante isso, que pelo que tudo indica, José não incriminou Maria de adultério, porque se ele era justo, ele iria buscar a justa punição. Então, de alguma forma, nós vemos que parece, tudo indica, é uma dedução, tá, gente? Tudo indica que, de fato, São José não suspeitou da retidão de Nossa Senhora. Mas também ele sabia que aquele filho não era dele. Até que um decreto do anjo de Deus, através de um sonho, diz para ele: José, não tenha medo de tomar Maria por sua esposa. Você não está cometendo ofensa a Deus de tomá-la como sua esposa. O decreto divino que queria de José, esposo da Santíssima Virgem Maria. É aqui que está o ponto mais importante. Esposo de Maria. E, claro, pai legítimo, pai segundo a lei, não segundo a natureza. Tá? Não era pai biológico, mas era o pai legal, o pai segundo a lei de Jesus. Tanto que ninguém, de tantos adversários, tanta gente que ofendia Jesus e criticava Jesus, ninguém jamais acusou Jesus de ser um filho bastardo, de ser um filho de um adultério, de ser um filho de uma traição. Ninguém jamais disse isso. Por quê? Porque José cumpriu a sua missão de assumir como seu filho legalmente. Aqui eu já quero, então, já tirar algumas conclusões. Vejam só. Muitos de nós que queremos fazer a consagração a Nossa Senhora, muitos temos medo de fazer a consagração. Tem muita gente que pensa assim: nossa, a consagração é para pessoas muito santas, é somente para quem, né, já está santificado. Vejam, muitos sofrem então essa espécie de perplexidade, de dúvida que São José o Justo teve. Não tenhas medo. Não tenha medo de receber Maria como sua senhora. Podemos adaptar o texto. Não tenha medo de receber Maria como sua esposa, disse o anjo. E aí, nós temos que, se nós queremos realmente enxergar o relacionamento de José com Maria, se nós queremos entender São José e a Virgem Santíssima, nós não podemos ter medo, porque a Bíblia não tem medo
de chamar São José de esposo de Maria. Esposo, verdadeiramente. São José era realmente marido, casado legitimamente com a Virgem Maria. E não somente isso. Entre os dois reinava um amor de esposo e de esposa. Mas por que é que a gente tem escrúpulo? Por que é que a gente tem medo de falar do amor de José e de Maria? Porque a nossa visão do amor, do casamento, é uma visão carnal. É uma visão, deixa eu usar a palavra, animal. O animal também sente atração pela fêmea, como nós seres humanos somos capazes de sentir. A fêmea também sente atração pelo macho. E então, isso daí é aquilo que muita gente interpreta que é o casamento. Mas me desculpem, isso não é o casamento. Por quê? Porque nenhum bicho se casa. Bicho não se casa. Bicho cruza, acasala, mas não casa. O casamento é um ato espiritual que tem, claro, tem uma manifestação física, corporal na relação sexual, claro, mas isso é a manifestação. Mas onde é que está a essência do casamento? Nosso Senhor, o que é que Ele fez? Ele, quando veio a esse mundo, Ele resgatou as famílias, inventando um sacramento, o sacramento do matrimônio. E o que é o sacramento do matrimônio? É pegar o casamento humano, natural, que não é dos bichos, hein? O casamento humano, natural, já é, de alguma forma, espiritual, porque bicho não se casa, bicho não assume compromisso. O casamento já existia antes de Jesus, os seres humanos já faziam casamento, mas aí aos poucos, né? Aos poucos as pessoas foram entendendo a natureza importante daquilo, e Jesus então deu o passo definitivo e transformou o casamento natural num sacramento. E esse sacramento é o quê? É sinal do amor de Deus por nós e de nós por Deus. Isso é o sacramento. Na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, São Paulo fala do amor entre marido e mulher como sendo o amor de Cristo pela igreja, sinal do amor de Cristo pela igreja. E como é que Cristo amou a igreja e a igreja ama Cristo? Cristo amou a igreja derramando o seu sangue pela sua esposa, a igreja, para que ela fosse salva. Vejam, o verdadeiro amor entre um marido e uma mulher, espiritualmente, sacramentalmente, catolicamente falando, o verdadeiro amor entre um homem e uma mulher tem que ser um amor em Deus. Veja, eu não estou negando que exista atração sexual, mas eu estou dizendo que isso daqui tem que ser elevado, porque Jesus elevou o sacramento, o casamento a sacramento. Então tem que ser uma realidade espiritual. E o marido, a mulher tem que se amar em Cristo, em Jesus, de tal forma que é a única forma que nós temos de o casamento ir para frente. Por quê? Porque todo mundo que se casa, chega uma hora, chega um dia que você olha para a pessoa com a qual você está casado e diz: meu Deus do céu,
Onde que eu fui amarrar minha égua? O que é que eu estou fazendo aqui? E então você é capaz de transformar isso em algo espiritual quando você então diz assim: eu vou amar meu esposo, minha esposa, eu vou amar por amor a Cristo, por causa de Deus, por causa de Deus. Se você quer realmente estar casado, você precisa amar sua esposa, seu esposo, por causa de Deus. Chega a dizer: Jesus, esse miserável filho da mãe aqui não está merecendo o meu amor, mas por você, Jesus, por você eu quero amá-lo, por causa de Deus. Para que haja verdadeiro amor cristão, verdadeiro amor divino. Existe o amor humano, mas Jesus quer pegar esse amor humano e elevar a um amor divino, a um amor por causa de Deus. Santo Tomás de Aquino nos lembra que o objeto material do nosso amor são três coisas: ou eu amo a Deus, ou então eu amo a mim mesmo, ou então eu amo o próximo. Não tem mais nenhuma alternativa, não é isso? Você ama a Deus, ama a você mesmo e ama o próximo. E esses três amores são obrigatórios. Você é obrigado, você tem que amar a Deus, você tem que amar a você mesmo, você não pode se odiar, você não tem direito de não se amar, e você não tem o direito de não amar o próximo, você tem que amar o próximo. Mas Santo Tomás de Aquino diz assim, que esse é o objeto material do amor. Mas para que esse amor seja um amor divino, para que esse amor humano, seja elevado ao nível de amor divino, você tem que amar por causa de Deus. Por causa de Deus. O que quer dizer isso na prática? Quer dizer o seguinte: vamos começar com uma coisa simples. Eu amo a mim mesmo. Como que eu vou amar a mim mesmo? Tem que ser por causa de Deus. Eu olho para mim, olho os meus defeitos, né? Olho os meus defeitos. Eu olho que eu sou careca, orelhudo, magrelo, dentuço. E se eu tivesse que fazer o desenho da pessoa que eu gostaria de ser, certamente eu ia colocar cabelo, um pouquinho mais de músculo, diminuir o tamanho da orelhinha, né? Quando Deus distribuiu a orelha, eu entrei na fila 2 vezes. E o que é pior, para quem não sabe, tá? A tragédia é que a orelha aumenta com o tempo, tá? Então o futuro é promissor. Orelha aumenta, tá? Orelha, nariz, tudo isso aumenta com o tempo. Porque a pele, né? Pele, cartilagem, tudo isso aumenta. Então, pessoal orelhudo aí, gente, futuro é promissor. Se eu tivesse que escolher a mim mesmo, eu não nasceria assim do jeito que eu sou. Mas sabe o que é que eu estou dizendo quando eu digo: Deus, eu queria ser cabeludo, eu queria ter orelha pequena, eu queria ser musculoso. Sabe o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para Deus: Deus, você está errado, você me fez errado, eu fui mal feito, você é um péssimo projetista. E não adianta dizer que a culpa é do meu pai e da minha mãe, porque material genético para sair bonito tinha bastante. Minhas irmãs, as 2 irmãs que eu tenho são bonitas,
Material genético para sair um produto melhorzinho tinha. Não é culpa do meu pai e da minha mãe. Então, quando eu digo que eu quero ser diferente, que eu não queria ser essa pessoa, eu estou dizendo: Deus, você está errado. Mas eu tenho que chegar e dizer: Senhor, eu vos adoro e digo: vós me escolhestes bem. Eu sou uma boa ideia. Eu fui bem escolhido. Deus me fez e foi certo. Ele me fez corretamente. Eu sou um dom de Deus e eu preciso me amar por amor a Deus, porque senão seria uma blasfêmia contra Deus. Pode ser que eu não goste sensivelmente de mim mesmo, mas espiritualmente eu preciso pegar esta falta de amor carnal por mim mesmo e elevar a um amor divino e começar a dizer: Deus, eu vos amo, e porque eu vos amo, por causa de vós, eu me amo. Entenderam o que é elevar o amor humano ao amor divino? É fazer as coisas por causa de Deus. Eu amo por causa de Deus. Então, eu já amo, por exemplo, o meu pai e a minha mãe, eu amo as minhas irmãs, eu amo os meus sobrinhos, mas eu preciso pegar esse amor e começar a elevá-lo e transformá-lo num amor por causa de Deus. Meu Deus, eu amo a minha mãe e meu pai, e eu quero vê-los no céu, eu quero dar meu pai e minha mãe de presente a vós no céu, para que o vosso coração seja alegrado com a presença deles no céu. Eu amar por causa de Deus, esse amor fica superior, está entendendo? Meu Deus, eu vos louvo, vos bendigo pelo presente que é meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus sobrinhos. Que beleza esse presente, por causa de vós, Senhor, eu vos louvo pelo presente que eles são. Amar por causa de Deus. Então você ama a Deus por causa de Deus, você mesmo por causa de Deus, e o próximo por causa de Deus. Assim é o casamento. O casamento é chamado a ser um amor entre o homem e a mulher, que já existe o amor humano, existe a atração animal, depois, acima dessa atração animal, existe o amor humano, que é superior à atração animal. Este amor humano, que já é elevado, que já é maior do que a atração animal, esse amor humano ele tem que ser elevado a ser um amor por causa de Deus. Então, o conselho que a gente dá para as pessoas é: se aproxime da sua esposa como se ela fosse o Santíssimo Sacramento. Se aproxime do seu marido como se ele fosse o Santíssimo Sacramento. E ame por causa de Deus. Muito bem. Por que é que eu gastei tanto tempo para explicar isso? Porque isso é fundamental para nós entendermos o amor entre Maria e José e entendermos o nosso amor por Maria, porque tem que ser um amor por causa de Deus. Vamos voltar então a São José. São José amava Maria, mas porque ele não olhava para Maria como se fosse um pedaço de carne no açougue, não quer dizer que ele amava Maria menos, quer dizer que ele amava mais. Quando você vê uma mulata nua num carro alegórico na Marquês de Sapucaí, não tem ninguém amando aquela mulher, nem ela está se amando, porque se ela se amasse, ela não se jogaria assim para ser usada. A única pessoa que ama aquela mulher é se você por acaso, ao olhar aquela mulher despida ali daquela forma, num carro alegórico, dissesse: Senhor, coitada dessa menina, salvai, Senhor, a sua alma.
Concedei, Senhor, a ela o reino dos céus, que ela encontre a vossa salvação. Essa é a única forma de amar aquela mulher, naquele momento. Amar em Deus. Querer, gente, amar uma pessoa é querer que ela vá para o céu. O resto é babado. O resto é detalhe. Ah, eu quero amar essa pessoa porque eu quero que ela, sei lá, seja curada de uma doença. Eu quero amar essa pessoa porque eu quero que ela arranje um emprego e seja rica. Eu quero amar essa pessoa porque eu quero que ela tenha fama e seja famosa no mundo inteiro. Gente, você pode desejar tudo isso, mas se você não desejar que essa pessoa seja salva e ganhe a vida eterna, você ainda não ama essa pessoa. Porque isso é que importa. O que é que adianta ser rico, ganhar na Mega Sena e ir para o inferno? Adianta, entende? O que é que adianta ser curado de uma doença e ir para o inferno? O que é que adianta ter emprego, ser famoso e ir para o inferno? Não dá. Então vejam, nós precisamos entender que o amor verdadeiro, o amor elevado, o amor humano, quando ele é elevado ao nível do amor divino, ele é por causa de Deus. Eu amo os meus irmãos e quero que eles se salvem. Por quê? Porque eles foram feitos por Deus para isso. Isso vai alegrar o coração de Deus. Isso vai dar glória a Deus. Gente, os santos padres nos dizem, não sei se você sabia disso, que os anjos, quando eles foram criados, Deus criou um trono para cada anjo no céu. Só que milhões e milhões de anjos se perderam como anjos decaídos e ficaram os tronos vazios. É uma linguagem simbólica, você está entendendo, né? Trono é uma linguagem simbólica. Tudo bem, ficaram os tronos vazios. E aí Deus então criou os seres humanos para que nós ocupemos esses tronos. Tem um trono para você no céu, esperando você. E os tronos mais elevados são para as pessoas mais santas. Existem alguns teólogos que dizem que o trono que era de Satanás, de Lúcifer, o maior e o mais perfeito de todos os anjos, esse trono está sendo ocupado por São José. Por quê? Porque São José é o maior de todos os santos. E a Virgem Maria? Não, ela tem um trono só dela. Ela não está ocupando o trono de ninguém, é dela. Porque ela é a rainha do céu e da terra e do universo. Satanás não era o rei do céu e da terra e do universo. Por isso o trono dela é mais elevado. Mas o trono mais elevado seria ocupado por São José, porque ele foi o mais santo de todos os santos. Você vai dizer, mas padre, está escrito na Bíblia que o maior dos homens nascido de mulher foi João Batista, não foi São José? Eu sei disso que está escrito. E Jesus acrescenta, e o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Então já resolveu o seu problema. Quem que foi o maior? O maior foi São José. Por quê? Porque o que é que santifica uma pessoa? É o amor a Jesus que santifica a pessoa. Agora imagina São José recebendo Jesus todos os dias nos braços, amando Jesus todos os dias. Você acha que isso não santificou ele mais do que qualquer santo? Pois bem, e São José tinha amor a Maria. E por que São José amava Maria? Por amor a Deus. Porque São José sabia que isto agradava a Deus. Na prática do dia a dia da família de Nazaré, José via a grandeza de Maria, via as graças de Maria, via o quanto ela era maravilhosa, imaculada, cheia de Deus.
E então, por amor a Deus, José amava Maria. Não tenhas medo, José, de receber Maria. Então, por amor a Deus, por temor a Deus, por obediência a Deus, para agradar a Deus, José amou Maria, e amou Maria ternamente, e amou Maria enormemente, mais do que qualquer ser humano amou a Virgem Maria na face dessa terra, excluído, evidente, nosso Senhor Jesus Cristo, que amava mais. Não é verdade? Mas você imagine São José, com que amor ele se aproximava da Virgem Maria. A castidade de São José. São José é sempre representado como um lírio da castidade, porque nunca, jamais ele se aproximou de Maria e pensou jamais em tocar nela com um toque sexual. Jamais. Ele a amava por Deus. É esse amor. Tem um amor sexual, que não é amor de verdade, é atração sexual. Esse amor sexual ele pode ser elevado a um amor humano. E esse amor humano pode ser elevado a um amor divino. A atração sexual não basta para segurar um casamento, estamos de acordo? Pessoal que é casado aqui, é ou não é? Não basta. Por quê? Porque esse negócio passa, fica sem graça. Daqui a pouco todas as outras mulheres do planeta são mais atraentes do que a sua. Todo homem um dia vai ter que perdoar o corpo da própria mulher. Você se casa com uma menininha, bonitinha, atraente, uma gracinha. Depois do 5º filho, o que é que virou? Então, se vai depender da beleza física, casamento vai durar muito pouco, é ou não é? Então, não é uma atração sexual que fundamenta o casamento. O que fundamenta um casamento é o amor humano, que vem da alma. Agora, esse amor humano que já superou essa questão sexual, ele pode ser elevado em todos os casamentos, não somente no casamento de José e de Maria. Ele pode ser elevado em todos os casamentos a um casamento por Deus, a um amor por Deus. Eu amo por causa de Deus. Eu quero que aquela pessoa seja salva. Eu quero que aquela pessoa chegue no céu. Então, como é que São José se aproximava de Maria? Se aproximava sabendo, enxergando e glorificando a Deus pelas graças maravilhosas que ele via naquela mulher. Ave cheia de graça. E Maria resplandecia essa graça no convívio do dia a dia. Como ele amava Maria. Vejam, existe uma famosa história dos monges do deserto do Egito, que conta a história de um grupo de monges que iam passando na estrada e tinha uma prostituta muito mal vestidinha ali, né? Meio seminua. E aí os monges, olhando aquela mulher seminua, todos desviaram o rosto. Mas teve um monge que olhou para ela fixamente e começou a chorar. E disse assim: vejam a grandeza de Deus. E não conseguiu ter um pensamento impuro com relação àquela mulher, mas somente conseguiu ver naquela mulher que ela resplandecia a beleza de Deus no seu corpo. Se isso pode acontecer com um monge que olha para a beleza de uma mulher no seu corpo, imaginem São José olhando para a alma de Nossa Senhora, porque a beleza da prostituta ali era o corpo, a alma dela era horrorosa, né? Precisava se converter. Ela não se amava e não amava ninguém, porque uma mulher que se entrega para a prostituição, o primeiro crime dela é que ela não se ama.
Pois bem, imaginem a Virgem Maria com a sua beleza espiritual. Como São José se aproximava da Virgem Maria. Então não é à toa que São José podia ter medo de tomar Maria por esposa. Quem é que se sentiria digno de tomar Maria como esposa? Quem é que se sentiria realmente capaz de fazer isso? Mas ele fez por amor a Deus, por obediência a Deus, porque sabia que isso agradava a Deus. E não somente, imaginemos o dia a dia, o quanto para agradar Jesus, José amava Maria. Gente, eu não sei se vocês são pessoas muito diferentes de mim, não é? Mas eu, por exemplo, me sinto muito alegre, satisfeito, tranquilo. Eu sinto meu coração consolado de saber que meu pai ama minha mãe. É ou não é? E quanto mais ele ama minha mãe, mais eu me sinto alegre, seguro, feliz, consolado. É ou não é? Imaginem, não é, a dor do adultério para o coração dos filhos. Não é uma dor grande? Muito bem. São José, querendo amar Jesus, querendo agradar o coração de Jesus, amava profundamente Maria. Ele não era o pai natural de Jesus, mas Jesus o tratava como pai. No episódio em que Jesus é perdido e encontrado no templo entre os doutores com 12 anos de idade, Maria diz assim: filho, teu pai e eu. Quer dizer que Jesus chamava José de pai. Teu pai e eu. Evidente, tanto Maria como José como Jesus sabiam que Jesus não era filho biológico de José, mas Jesus chamava José de pai. Teu pai e eu. Então, vejam, José, que ama a Virgem Maria por causa de Deus. Eis aí a chave de leitura. É isso que eu queria transmitir para vocês nessa palestra, porque isto dá toda a razão, todo o porquê de nossa devoção à Virgem Maria. A gente é devoto a Nossa Senhora porque nós queremos agradar a Deus, porque nós sabemos que isso dá alegria ao coração de Deus. E o nosso amor por Maria não pode ser um amor meramente carnal, humano, de quem é carente de mãe. Eu tenho uma carência de mãe. Eu levei, deixa eu dizer para vocês uma coisa muito pessoal. Eu levei muito tempo para desenvolver uma verdadeira devoção a Nossa Senhora, sabia disso? Eu não tinha necessidade, não sentia necessidade de carência de ter devoção a Nossa Senhora. Claro que eu sempre fui devoto, eu rezava o terço desde criança, eu era devoto a Nossa Senhora, nunca desprezei Nossa Senhora, mas eu não tinha aquela devoção que eu via nos outros. Sabe por quê? Porque eu dizia assim: eu não sou carente de mãe. Graças a Deus a minha mãe sempre me amou muito. Eu sempre soube que ela me amava e eu sempre a amei, e eu não me sinto absolutamente carente de mãe. Não tenho. Tem gente que tem a carência, né? Essa coisa, eu preciso de uma mãe, etc. Eu não tinha isso, eu não sentia falta. Quando eu queria colo de mãe, eu tinha a minha. Quando eu queria amar minha mãe, eu tinha a minha.
Eu sempre amei minha mãe. E sempre tive certeza que ela me amava. Então não foi por carência que eu agora comecei a trilhar esse caminho de Nossa Senhora. Foi ao contrário. Foi por razões teológicas e espirituais. Porque eu comecei a ver que eu precisava amar Nossa Senhora por causa de Deus. Para amar mais a Deus, e porque eu precisava me aproximar mais de Deus, e por causa de Jesus, foi que eu desenvolvi a minha devoção a Nossa Senhora, porque eu vejo que isto agrada a Deus, porque Ele quer que eu seja esse filho agradecido de Maria. Ele me deu esta mãe aos pés da cruz. Quando Jesus diz aos pés da cruz: eis aí a tua mãe, Ele não está fazendo um ato simbólico. As palavras de Jesus são constitutivas. Assim como Ele diz: isto é o meu corpo, e a Eucaristia se torna corpo de Cristo. Quando Ele na cruz diz: esta é a tua mãe, neste ato, a palavra de Cristo faz com que ela seja a nossa mãe espiritualmente. Ela foi constituída nossa mãe na cruz. E nós precisamos ir a ela. E então João tomou Maria na sua casa, na sua intimidade, a partir daquele dia. Então hoje, nessa primeira palestra, eu gostaria que nós ouvíssemos aquela voz do anjo: José, filho de Davi. Olha com que solenidade, né? Ele lembra o título: não tenhas medo de tomar Maria por tua esposa. Não tenhas medo de amar Maria. Não tenhas medo de entregar sua vida, de devotar a sua vida a ela. Não tenhas medo de dedicar a tua vida inteira agora para servi-la, amá-la, protegê-la. Não tenhas medo agora de levar Maria para que ela seja protegida de Herodes. Não tenhas medo de fugir com ela para o Egito, para ali você ser para ela seguro e proteção. Não tenha medo de levá-la para Nazaré. Não tenha medo de estar com ela no dia a dia. Não tenha medo de servi-la na carpintaria, provendo como pai e esposo provedor, pagando as contas do seu lar. Não tenha medo. Não tenha medo, José, de amar Maria por causa de Deus, por causa de Jesus. O filho não é teu, José. Eu sei que você se sente indigno de ser o pai do Filho de Deus, mas não tenha medo. Por amor a Deus, aceite a missão de ser pai do Filho de Deus e de ser esposo da Mãe de Deus. O esposo da Mãe de Deus, o pai do Filho de Deus. São José deu este passo como homem justo, e como homem justo, o que nos justifica é o amor e a caridade. E a caridade, ela só é verdadeira quando não é somente um amor humano, mas é um amor elevado, em que por causa de Deus eu amo. E essa é a razão de ser da nossa devoção à Virgem Maria.